Fala pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu estou aqui na bancada com um par de placas de um ar-condicionado LG de 12.000 BTUs inverter e vou compartilhar com vocês a análise de um dos principais defeitos dos ar-condicionados inverter, que é erro de comunicação. Ele é tão comum que dá até a falsa impressão que é muito simples de diagnosticar um erro como esse. Muitos dizem que é só pegar o multímetro, desconectar o cabo de sinal, fazer um teste na condensadora, fazer o mesmo procedimento na evaporadora e daí você já consegue ter uma análise precisa de onde que está o erro. Se na placa da condensadora ou se na placa da evaporadora. Mas os testes que eu vou mostrar aqui para vocês, tanto com o multímetro quanto com o osciloscópio, vai te mostrar, vai te provar que não é tão simples assim não. Esse conteúdo, garanto a você que você só encontra em cursos caros de conserto de placas de ar-condicionado. E nem é em qualquer curso, tá bom? Porque eu conheço a maioria deles, eu sei o que tem lá e o que não tem. Beleza? Em todo caso, se não é inscrito, já se inscreve nesse canal. Deixa aquele like para fortalecer e compartilha com os amigos. Tudo bem? Agora, bora para a bancada aprender mais um pouco. Bom, pessoal, é importante que vocês saibam que a maioria das placas de ar-condicionado inverter, ela utilizam um par de optacopladores no circuito de comunicação. Tanto as máquinas de ar-condicionado inverter quanto as convencionais com duas placas, a maioria delas usam o mesmo sistema, tá? O mesmo circuitinho, isso aí que é praticamente universal, beleza? Deixa eu só ampliar aqui direitinho. Ó. Nesse caso aqui da LG, o par de optacoplador são esses dois camaradinhos aqui que vocês estão vendo. Se vocês perceberem aí, vocês vão ver que um tá com uma bolinha para baixo e o outro tá com essa marquinha para cima. Exatamente isso. Eles ficam intercalados, né? Digamos, um com a cabecinha para cima e o outro com a cabecinha para baixo. Beleza? Essa setinha preta aqui, ó, que vocês estão vendo, é o LED, o diodo, né? Emissor de luz que fica dentro dele. Então, viu essa setinha, você já entende que o LED, o emissor de luz, está neste lado aqui, ok? Aqui do lado eu tenho a placa da evaporadora, tá? As duas estão devidamente interligadas, né? Como vocês podem ver aqui, deixa eu só achar. A borneira, ó. Que é a borneira dessa daqui, tá? Com todos os cabos interligados. E aqui a outra borneira aqui, ó. Tá? Tá devidamente interligada, tudo certinho. Ok? Só que antes da gente começar a explicação, pessoal, os testes aqui, a análise na bancada com os equipamentos que já estão posicionados ali. Deixa eu ver se eu capto eles. Ó, tá? A gente vai estar utilizando esse multímetro aqui e esse osciloscópio bem aqui, tá? Vou estar deixando uma câmera exclusiva só para eles, tá bom? Então, antes disso, eu acho necessário passar para vocês uma explanação sobre o funcionamento desses optoacopladores, tá? Acredito que talvez tenha pessoas que estão iniciando na eletrônica ou tá arriscando aí algumas manutenções em ar-condicionado inverter e não tem noção direito como que eles funcionam, né? Então vou estar mudando a câmera ali para outra bancada para passar uma breve explicação do funcionamento desse componente, né? Isso aqui são dois iguais, esses dois que tem aqui, quanto os dois que tem lá na outra placa são iguais, tá? Eles têm os mesmos padrões, as mesmas características. Se você baixar o datasheet dele, você vai ver que não tem diferença nenhuma, beleza? Mas vamos na outra bancada que eu quero passar uma explanação bem rapidinho para vocês. Bom, pessoal, essa é a característica física do componente, tá?
Esse daqui é um optoacoplador, né, ou fototransistor, né, enfim. Observe que ele tem 4 terminais, percebe? Tá? Agora eu vou estar desenhando ele aqui para vocês compreenderem melhor como que ele é internamente. Beleza? Olha só. De uma forma bem simples e resumida. Aqui está aquela bolinha que eu falei para vocês, certo? Aqui nessa parte superior, digamos assim, ele tem um diodo, emissor de luz. Diodo, quando eu falo diodo, é LED, tá? O LEDzinho, esse LEDzinho que fica, essa luzinha que fica piscando. Tô falando assim para quem não entende. Do outro lado, ele tem um fototransistor, tá? Como que funciona aqui, pessoal? Quando esse diodo é polarizado, digamos que aqui, ó, eu tenha o negativo, tá? Desse lado aqui, eu tenho a minha fonte, né? Sei lá, digamos 5 volts. Sempre que você ouvir falar em LED ou diodo, emissor de luz, você entenda que normalmente eles são alimentados no máximo com 2 volts, tá? Então, geralmente aqui, se eu tenho 5 volts, provável, com certeza antes de chegar nele eu vou ter um resistor, tá? Vamos colocar aqui de R1, beleza? Isso aqui, digamos que seja uma chave aberta, tá? Seria uma chave aberta. Aqui na parte de baixo, digamos que eu tenha uma segunda fonte, tá? Ele é muito chamado também de isolador de circuito. Por quê? Porque na parte de cima eu tenho a fonte A, na parte de baixo eu tenho a fonte B. Como assim? Aqui, por exemplo, eu posso ter um microcontrolador que utiliza uma tensão muito sensível, que não pode ter ruído, tá? Então, aqui eu já posso, na parte de cima, eu já posso trabalhar com a tensão direto da rede elétrica, né? Devidamente retificada, com resistores e coisa e tal, né? Aqui, por exemplo, eu poderia ter 220, uma fase, né? E, obviamente, eu teria resistores para ter uma queda de tensão, teria diodo retificador, para que essa tensão chegue aqui como se fosse um sinal, uma tensão contínua, tá? Desse lado de baixo, eu tenho um microcontrolador, né? Trabalha com 5 volts. Diga-se de passagem, até onde eu sei, todos os microcontroladores trabalham, das placas eletrônicas de ar-condicionado, trabalham com 5 volts, ok? Então, digamos, imagina a seguinte situação. Eu tenho 5 volts aqui. Aqui estou indo para o terra, né? Digamos assim. Quando eu polarizar esse diodo, que ele emitiu uma luz, esse fototransistor, tudo isso aqui está dentro do encapsulado, tá? Tá aqui dentro, tá tudo aqui, dentro desse invólucro aqui, tá? Não são componentes separados, não. Então, eu polarizei o meu diodo emissor de luz. Quando ele acender, literalmente, tá? Ele acende lá dentro do invólucro. O meu fototransistor vai captar essa luz e aqui, esse fototransistor, ele funciona como se fosse uma chave aberta. Quando ele percebe a luminosidade do LED, essa chave fecha. Então, se eu tenho 5 volts parado aqui, né? Porque digamos que nesse primeiro instante ela está aberta, eu tenho 5 volts parado aqui, ó, nesse ponto, ok? Quando o LED for polarizado, vai emitir a luz, essa chave fecha, é uma chave imaginária, tá? Não é mecânica igual contator não, tá? Você só... Então vai circular uma corrente aqui para executar um trabalho, seja lá qual for. Sei lá, de repente aqui mais para frente, eu poderia ter essa situação, tá? Uma lâmpada qualquer ou uma carga qualquer, seja ela qual for, tá?
uma lâmpada ou uma carga qualquer. Então eu estou com ela com o negativo de um lado. Quando acontecer essa situação, esses 5 volts passa aqui por dentro e polariza aqui. Então aqui vai acontecer um trabalho, tá? Estou dando um exemplo de uma lampadinha, poderia ser um LED, né? Poderia ser talvez a bobina de um relé, poderia ser qualquer outro componente que dependa de uma DDP, né? Que dependa de positivo e negativo para funcionar, tá? Então, isso aqui é um exemplo. No nosso caso aqui, vai ser uma emissão de um sinal específico, né, para que a outra placa compreenda essa mensagem, ok? Então, é importante que vocês compreendam o funcionamento do optoacoplador, tá? Optoacoplador. O fototransistor, enfim. Tá? Mas a gente conhece mais como optoacoplador. Então é assim que eles funcionam. É importante te dizer também que, falando-se especificamente de placa de ar-condicionado, um desses lados aqui, pode ser qualquer um deles, vai estar trabalhando da seguinte maneira. Esse lado aqui vai estar trabalhando com a tensão vinda da borneira 220. Devidamente retificada, né, como eu já falei, não é 220 direto aqui no LED que ele vai queimar. Antes disso vai ter outros componentes, vai ter resistor, vai ter um diodo retificador de meia onda, vai ter um capacitor filtro, tá, para que chegue uma tensão baixa compatível com o LED, senão ele vai queimar, tá bom? Então compreenda o seguinte, nós temos, deixa eu só apagar aqui, pronto pessoal, já voltamos, tá? Essa é uma configuração bem simplificada, mas bem próxima da realidade do circuito, né, de comunicação da condensadora, por exemplo, na placa, tá? Então aqui nós temos aqui a alimentação 220, ok? Passa por um resistor, passa por um diodo. Bem aqui nós já temos um capacitor filtro. Imediatamente ela já entra no optoacoplador, só que nesse caso ela entra do lado do fototransistor, tá? Entra aqui, sai, vai lá para o diodo, né? Nesse caso do segundo optoacoplador, tá? E aqui passa por dentro do diodo e aqui já está indo lá para outra unidade, digamos aqui sendo a condensadora. Saiu daqui, ela vai pelo cabo de sinal, né? S, né? Que a gente conhece como S, ou o cabo de sinal geralmente é o Born 3. Aqui já vai ir para outra placa. Chegando lá, vai encontrar uma situação semelhante a essa. Percebam que aqui, ó, como eu já falei para vocês, a gente tem, ó, uma divisão. Percebe? Um lado eu estou trabalhando com 220 que está vindo da rede, da casa do cliente, vamos falar assim. No outro lado eu vou trabalhar com uma tensão fornecida pelo microcontrolador. Tá? Como vocês podem ver, esse optoacoplador aqui eu tenho 5 volts aqui, né, em standby, até que isso aqui seja polarizado. E aqui eu tenho também um resistorzinho polarizando esse meu diodo emissor de luz. Ok? A comunicação, a gente poderia fazer a seguinte analogia. Imagina, sabe aqueles radinho ok-tok que você, para falar, tem que apertar um botãozinho que tem aqui na lateral dele? Não é isso? Aquele radinho amador chamado TX. Então, quando um vai enviar uma mensagem, ele aperta e manda uma mensagem. Olá, bom dia, câmbio. Observe que no final da mensagem ele fala câmbio. Quando ele fala câmbio, ele solta aquele botãozinho. A outra pessoa lá do outro lado recebeu aquela mensagem e ouviu a palavra câmbio. O que ela entendeu? Entendeu que o canal está livre para ele responder. Então é assim que funciona. Tá? Na condensadora eu tenho um par de optoacopladores, seria a pessoa número 1 com o radinho. Lá na outra placa eu tenho um outro par de acopladores, seria a segunda pessoa com outro radinho. Tá? Então quando um tiver na condição de enviar a mensagem, esse daqui ele não consegue enviar a mensagem. Quando esse daqui recebe a mensagem e escuta a palavra câmbio, ele vai entender o quê? Que o primeiro deixou o canal livre, aí ele aperta e manda uma mensagem de volta. É assim que funciona, porque só existe um
um canal, né, para envio de informações, né, que a gente já sabe disso muito bem, né, que a borneira ela tem aqui, ó. Tá? Então, geralmente você vai ver essa situação aqui, ó. Fase, neutro, outra fase e um terceiro cabo, né? Vamos falar assim que seria o S, né? A comunicação geralmente é o Born 3 na LG, né? Aqui seria L, aqui N, aqui seria L1 e N2 ou N1, enfim, cada máquina, mas entenda que você só tem um cabo para fazer essa comunicação, por isso não pode ter duas mensagens circulando ao mesmo tempo, tá? É assim que funciona a comunicação entre as placas. Uma manda mensagem, a outra escuta, recebe o ok no final, dizendo, olha, a mensagem terminou aqui, né? Fazendo essa analogia do radinho, é como se a pessoa falasse câmbio, daí inverte os papéis e a outra manda. Claro, enquanto eu estou falando aqui, isso já aconteceu centenas de vezes, tá bom? Não é tão silencioso assim. Enquanto eu falo 1, 2, já aconteceu centenas de vezes, beleza? Né? Alta frequência. Mas a gente vai ver isso na prática ali, na análise ali com os equipamentos, beleza? Mas só para vocês compreenderem como que funciona. Evidentemente que na placa o circuito de comunicação ele não é tão simplificado assim, tá? Como eu já falei, esse desenho ele está bem próximo da realidade, só que com certeza tem muitos outros componentes, muitas das vezes tem diodo retificadores, diodo de proteção, tá? Diodo de proteção que não permite uma inversão de fase, né? Tanto é que quanto eu mesmo já fiz isso por distração, coloquei fase aqui no S, então o que as pessoas falam? Ih, queimou. Não, não queimou, porque aqui tem um diodo que só permite a condução da tensão em um sentido. Você aplicou aqui sei lá, trocou o N pelo 3 e não aconteceu nada, por quê? Porque aqui no circuito tem também um diodo que serve como proteção. Ele só permite a passagem da corrente de um lado, por isso que tu não queimou a placa. Se você já fez isso alguma vez, deixa aqui nos comentários, tá? Pra gente ter uma interação mais bacana nesse vídeo aqui, tudo bem? Bom, mediante essa explicação, eu acho que agora a gente já pode ir para a bancada, para outra bancada, fazer as medições direto na placa, com o multímetro e com o osciloscópio. Qual é o objetivo disso, Luciano? O objetivo na verdade, como diz o ditado, né, as imagens vão falar por si só, mas vocês vão ver quais os resultados que você vai ter analisando com o multímetro e quais os resultados que você vai ter analisando com o osciloscópio. Tudo bem? Bora para outra bancada então? Bom, pessoal, como eu já sei o tipo de tensão que eu vou encontrar, né? Conforme eu já falei para vocês, independente do lado do optacoplador que você esteja medindo, que seja do lado da rede elétrica ou do lado do microcontrolador, ali em cima a gente não vai achar uma tensão alta, né? Pelo menos não devemos achar, porque tem resistores, limitador de tensão, enfim. Então, assim, eu vou configurar aqui o meu osciloscópio, então eu vou configurar aqui o osciloscópio, tá? No meu volts div, eu deixei aqui 5 volts por divisão. Eu acho que é até muito, vou deixar 2 volts por divisão, tá? E aqui no secdiv, eu vou estar deixando eu gosto de deixar em 20 milissegundos, tá? Se a gente ver que é necessário, eu faço outro ajuste aí. Beleza? Aqui no meu multímetro analógico, eu deixei aqui com 2,5 volts, né? Para a gente ver a oscilação. Tudo bem? Utilizando a placa, tá? E a partir daí a gente já vai trabalhar com ela ligada, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é medir com o multímetro para a gente ver como que ele vai se comportar, né? Vou estar medindo aqui do lado do microcontrolador.
E olhe lá. Perceba que ele está oscilando. Beleza? Tranquilo, né? Aquele teste lá tradicional que a gente sempre ouviu falar que fizesse. Claro, os testes tradicional eles não vai tão longe, né? Não fala para medir no optacoplador. Geralmente eles falam para fazer a medição aqui na borneira, né? Entre o 3 e o N, não é isso? A gente acharia aquela mesma situação ali, tá bom? Agora, o que eu quero que vocês percebam, que eu vou estar fazendo essa mesma medição com o osciloscópio para vocês perceberem o que, que a gente vai encontrar, beleza? Lembrando que essa bolinha que tem, essa marquinha que tem no componente, é sempre o lado do diodo emissor de luz, tá? E diga-se de passagem, essa bolinha aí é o anodo, né? A traseirinha da seta, né? Seria o positivo, beleza? Aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui o volts div. Para a gente ver melhor essa onda aí. Eu acho que dá para melhorar. Vou diminuir mais o volt divs para 500 milivolts, tá? Olha só. Esse sinal que vocês estão vendo aí, ele é proveniente do microcontrolador. Tudo bem? É o microcontrolador que está enviando esse sinal para o anodo do diodo emissor de luz do optacoplador. Como eu já falei, lembre-se da analogia lá do radinho de comunicação. Uma hora o pacote de dados está indo, outra hora ele está voltando. Perceba que tem um momento que fica em stand-by, tá? Ó, onde fica uma linha reta, tá? Essa pausa aí é o sinal para que o outro envie a mensagem para cá. Ok? Olha só. Tranquilo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou remover aqui o cabo de sinal e vou repetir as medições. É aí que está o pulo do gato, para vocês perceberem qual vai ser o comportamento do multímetro e do osciloscópio. Beleza? Até agora, sem novidade. Um estava oscilando, o outro também oscilando uma tensão e mostrando um gráfico, né, uma onda quadrada. Tudo bem? Agora, digamos que esse cabo esteja rompido ou a outra placa esteja com um problema no circuito de comunicação, tá? E aí? O que será que vai mostrar o multímetro? O que será que o osciloscópio vai mostrar? Beleza? Vou remover aqui o cabo com todo cuidado, porque está energizado. Olha só, removido. Aqui, ó, tá? Ele tá aqui, ó, beleza? Vamos medir novamente para a gente ver o que o multímetro vai dizer agora, né?
e o que o osciloscópio vai dizer. Olha lá. Alguma diferença? Nenhuma, né? Ele está pulsando do mesmo jeito que antes, né? Quando estava conectado, estava pulsando. Quando desconectado, ele está pulsando. Então, se eu fosse fazer essa medição na borneira, eu ia ver isso antes e depois, ok? Sem novidade. Agora vamos ver o osciloscópio. Antes o osciloscópio mostrava uma onda, né? Vamos ver agora se mudou alguma coisa. Então vamos lá. Estou medindo na parte de cima, né? Que é a parte que está vindo do microcontrolador. E também sem novidade. Agora eu vou medir aqui na parte de baixo, que é a parte que está vindo lá da outra placa. E olha só, pessoal, não temos sinal algum. Deixa eu medir agora com o multímetro. Meça sempre no optacoplador que tem aquela setinha, tá? Que ali é onde que tá o diodo, tá bom? Ó, também nada. Beleza? De um lado, vou ter oscilação. Ó. Microcontrolador tá todo vapor. Do outro lado, não tenho nada. Beleza? Que conclusão a gente pode chegar aqui, pessoal? Como vocês podem ver, a importância de vocês compreenderem o funcionamento dos optacoplador, né? Principalmente dessa divisão de setores, né? Porque ele é um isolador de circuito. De um lado está vindo aqui da fonte de alimentação, né? No caso da residência que fosse, do outro ele está vindo do microcontrolador. Nesse caso aqui, eu já matei a charada. O microcontrolador está tranquilo, ele está mandando, está fazendo a parte dele. Do outro lado é que não tem. Tá? Daí a gente vai ter que repetir esse processo lá na outra placa para poder verificar se é o outro microcontrolador que não está enviando o sinal ou se porventura a falha está entre a borneira da condensadora e a borneira da evaporadora. Considere que do optacoplador até chegar na borneira, existe vários outros componentes. Qualquer um deles podem estar variado, aberto ou em curto. Beleza? Mas dessa forma, você vai conseguir já ter uma noção exatamente aonde que está o problema. Ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter contribuído um pouquinho sequer no seu conhecimento, no que diz respeito aos ar-condicionados inverter e convencional também. Diga-se de passagem, a eletrônica ela é universal. As placas inverter ela apenas tem componentes de tamanhos diferentes, de formatos diferentes. Mas o fundamento da eletrônica é o mesmo, ok? E se por acaso você já instala ar-condicionado, já é técnico de ar-condicionado e quer se tornar um técnico pleno em ar-condicionado split, qual é a diferença do técnico de ar-condicionado para o técnico pleno de ar-condicionado? O técnico de ar-condicionado, ele simplesmente instala o ar-condicionado e trabalha também com a parte mecânica, troca de compressor, não é? Capacitor, motores, de uma forma geral, carga de gás, encontra vazamento e coisas dessa natureza. O técnico pleno de ar-condicionado, além da parte mecânica, ele também sabe fazer análise de defeitos na parte elétrica e eletrônica dos aparelhos. Então, se esse modelo de aprendizagem te interessa,
vou deixar o site do meu curso aqui na descrição deste vídeo, ok? São 260 videoaulas, grupo de WhatsApp, 1 ano na plataforma, acesso direto à minha pessoa, assistiu a aula, mesmo assim ficou alguma dúvida, pode me chamar que eu estarei respondendo no horário comercial de segunda a sexta-feira, beleza? Sem falar que a garantia é incondicional de 7 dias. Não gostou da metodologia, do conteúdo que está proposto lá dentro da plataforma, durante 7 dias você tem toda a liberdade para pedir reembolso. Tudo bem? Mas não desista sem tentar. Vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. Obrigado e até o nosso próximo encontro.